Na bênção, novamente, que as manhãs das quartas-feiras nos oferece, hoje, sob as bênçãos de Deus, nós vamos trabalhar um tema bem delicado, que são as mortes violentas. Uma vez que quando as tragédias acontecem, por assim dizer, principalmente quando envolve jovens, é comum ouvir nas lamentações que Deus é injusto, uma vez que tira a vida de pessoas que poderiam ser tão úteis à família, à pátria, que tanto esperavam, pessoas das quais se esperava tanta dinamização na vida. Então, esse modo de pensar, ele expressa a nossa forma de entender a justiça divina, né? Sob o nosso olhar humano, entendendo que Deus, por um simples capricho, em determinado momento decide, né, infligir ao homem provas cruéis. Então, estudando a doutrina espírita, principalmente em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, nós vamos entender que em tudo há uma finalidade inteligente, em tudo há uma razão de ser. Então, como que eu vou entender nesse fato violento uma finalidade inteligente e uma razão de ser? Nós vamos retroceder a um tempo anterior ao atual. Então, depois dos acontecimentos do último desencarne, após todos os cuidados havidos, os tratamentos, os processos reequilibrantes, quando se aproxima o tempo de um novo reencarne, o espírito é convidado a participar para uma análise existencial que pode ser relativo à última existência ou pode abarcar existências passadas. Isso vai depender muito do grau desse espírito, da necessidade dele. E, sob essa vista, sob essa constatação, é aventado, destacado, quais são as maiores necessidades desse espírito. Por quê? Para que seja montado para ele algo que, quando reencarnado, lhe dê condições para construir-se melhor, né? Então, esse espírito participa das análises, das avaliações anteriores, ele percebe detalhes em que ele incide, em que ele não muda praticamente nada, tudo que ele desprezou em termos de potencialidade, o que ele fez de bom, e ele vai formando uma ideia clara daquilo que ele precisa fazer, daquilo que lhe é interessante fazer para diminuir suas fragilidades, por assim dizer, que o comprometem como ser imortal que é, certo? Então, a visão que ele tem lá é totalmente diferente da que ele teria aqui. Então, nesse trabalho, ele avalia inúmeras causas, ações antecedentes, fraquezas morais, consequências das afeições, das paixões, desequilibradas ou desequilibrantes, os méritos, os deméritos, a raça, a nação,
ódios, família, preconceitos, classe social, fortuna, miséria, a riqueza, a pobreza, enfim, causas e mais causas complexas, variadas, e que vão se combinar para estruturar, por assim dizer, né, um sentido que lhe assegure, como reencarnante, uma vida plena de atividade, de satisfações, de vantagens necessárias ao seu grau evolutivo. Podemos já imaginar que é uma composição altamente difícil, né? Na vida espiritual, porém, a visão que ele tem é outra. E quando, normalmente, ele delega aos amigos espirituais que façam essa composição, porque ele não sabe quais seriam as situações mais interessantes para ele, né? E, então, quando esses planos estão alinhavados, por assim dizer, ele, perfeitamente lúcido, consciente, analisa o panorama. O que é o panorama? Uma visão geral daquilo que se constituirá fatos importantes da sua próxima existência, obstáculos, vicissitudes, ocorrências mil, em todas elas sendo explicado o porquê como propiciadores das reorganizações perispirituais que ele precisa. E detalhe importante, até agora nós estudamos e conversamos sobre necessidades, mas talvez mais importantes e anteriores a ela é avaliar a capacidade que esse espírito tem. Porque não seria justo atribuir-lhe situações às quais ele não tivesse uma estrutura capaz de dinamizar. Então, ele percebe num sentido geral aquelas situações que poderão, quando encarnado, serem totalmente modificadas pelas suas decisões, pelo seu livre-arbítrio, uma vez que ele será sempre senhor dos seus atos, das suas escolhas, das suas decisões. Então, se essa amostragem, se esse panorama lhe parecer pesado, notem bem, ele pode não só mudar, tirar, acrescer alguns, tirar outros, adiar fatos, datas, situações, circunstâncias, ou até pedir uma vida transitória na qual ele se sinta ou ele se fortaleça mais para uma futura reencarnação. Entretanto, desde o momento em que ele aceita, ele traça para ele próprio uma espécie de compromisso, em detalhes que começam a se apagar da sua mente. E tão logo se inicia o preparo reencarnatório, a lembrança se apaga. Providência mais que necessária, porque se ele reencarnasse lembrando, ele não seria livre para decidir, ele não teria mérito, por assim dizer, das suas escolhas. Então, recordando, o espírito está preparado, o espírito está pronto para reencarnar, o planejamento foi aceito, os futuros pais já se relacionaram fisicamente, o óvulo está fecundado, o perispírito é ligado, um laço fluídico, que nada mais é do que a extensão do perispírito, liga-se a esse ovo e que atrai com uma força assim irresistível. E à medida que o corpo se desenvolve, há um enraizamento do perispírito a esse ovo fecundado,
de tal forma que a Gênese diz que dá a impressão de um enraizamento do perispírito ao corpo físico, né? Que acontece sempre de fora para dentro. Muito bem. Na morte, vai haver um processo inverso. O desligamento vai se dar de dentro para fora. Também na soltura, molécula a molécula, certo? E essa soltura é abrupta, repentina? De forma nenhuma. Muitas vezes, um desencarne começa até 1 ano antes do dia em que vai se dar o processo final em si, né? Ela é gradual, porque tem que haver a extinção da energia vital, e que pode ser, no caso de doenças ou de uma idade muito avançada, onde o corpo, não mais oferecendo condições, a Gênese usa um termo, expulsa o espírito. Então, esse preâmbulo, então, já nos foi necessário para que nós percebamos que nas mortes violentas não há esse tempo. Esses cuidados naturais e normais que acontecem nos desprendimentos não se dá. O rompimento é fulminante, capaz de proporcionar, sim, sensações terríveis ante acontecimentos assim irremediáveis, né? E o auxílio falta? De modo nenhum. Espíritos responsáveis por assistência nesses casos específicos, ali estão, de prontidão para o socorro indistinto a todos. Porém, nós não podemos nos esquecer de que se a violência da morte foi a mesma para todos, a reação ao fato será totalmente diferente para cada um. No livro Ação e Reação, ao qual eu remeto, quem quiser se aprofundar mais no assunto, analisa-se o caso de um avião que se precipita no alto de uma montanha, em meio a uma cerração bastante densa. E estavam ali 12 pessoas. 8 permanecem algemados aos despojos dos corpos mutilados, sem condição de sair dali. 4 presos aos próprios restos também mortais ali, e gritando de forma desesperada, pedindo socorro, que se alternava por momentos em que eles, de inconsciência, parece que morriam e retornavam, morriam e retornavam. E quanto tempo eles ficariam ali? Dependerá do grau de animalização dos fluidos que retém o espírito à atividade corpórea. O tempo variará e será decorrente da evolução conquistada. Alguns em algumas horas, outros em longos dias, praticamente 40, 50 horas, podendo, inclusive, haver os que não se dão conta da situação. Não acham que foram com eles e saem dali do corpo perispiritual, é claro, né? E outros ficam naquela situação de morrer e ressuscitar em angústias assim terríveis. Isso, alguns detalhes entre inúmeras outras possibilidades, né? Tudo decorrendo do
da forma, do tipo moral do indivíduo, dos seus apegos, das suas fixações, que normalmente recebe um grau terrível de comprometimento quando a família fica sabendo, quando a família se faz presente, né? Então, houve a morte orgânica, mas não houve, nesse caso, a libertação espiritual. E aí se pergunta, quem são esses espíritos que desencarnam de forma violenta? Ainda mesmo ação e reação. Reflete que não há elementos para rotular de imediato, mas podem, vejam bem, podem estar ali reunidos delinquentes que em outras épocas atiraram indefesos, inimigos do cimo de apartamentos, torres, para que os corpos se esfacelassem no chão. Habituais dos crimes hediondos, em que acabavam com suas vítimas em terra ou no mar, dizimando vidas preciosas, suicidas, que se arrojaram de alturas, atestando em rebeldia perante as leis da vida, desconhecedores de que todos os dias se pode resgatar uma consciência culpada, melhorando créditos, por assim dizer, motivando-se no bem. Poderia haver outras causas? Claro que sim, porque nós estamos vendo só causas de comprometimentos de ações praticadas, mas pode haver outras causas. E o mesmo livro, vejam que interessante, ele conta o caso de 2 trabalhadores já altamente evoluídos, altamente categorizados, cultos, enobrecidos. Eles participavam tinham uma ficha de serviço em favor dos sofredores impressionante. Mas eles já haviam reencarnado, desencarnado inúmeras vezes, e na vida espiritual, já há muito tempo eles estavam detidos num patamar de trabalhos evolutivos e eles almejavam crescer. E todas as vezes que eles enviavam uma petição para adentrar a outros núcleos do trabalho, era negada essa promoção, por assim dizer. E desalentados, então, eles solicitaram uma entrevista com a direção geral. E ela, após ouvi-los, veja bem, promoveu um recuo em suas memórias num período anterior a 5 séculos sucessivos, entre inúmeros reencarnes e desencarnes. E quando começou a se aproximar do século XV, esses 2 senhores começaram a se instabilizar, a se sentir meio aflitos, comovidos, até que, consultando então as suas fichas, eles viram o delito que haviam cometido, vejam bem, no ano de 1404, quando eles serviam nas fileiras de Joana d'Arc, lá na França, e que, famintos pela influência, pela importância dos cargos, os 2 precipitaram o general, 2 generais, do alto de uma fortaleza em poços imundos. Ninguém ficou sabendo,
E como eles eram, assim, desfrutavam de uma alta respeitabilidade, o cargo foi dado aos dois. Não houve suspeita jamais, receberam todas as honrarias, mas no tempo começou, já no sepulcro, a render remorsos. Reencarnados, como nós vimos inúmeras vezes, pautaram as suas vidas com retidão. E adentrados, que lhes rendeu, na vida espiritual, conquistarem posições interessantes. Mas, agora entendia, porque eles não dispunham de condições para elevar-se na escala espiritual. Então, nessa constatação à vida, eles pedem um reencarne no qual eles gostariam de liquidar esse compromisso. E realmente eles reencarnam e no planejamento já se faz constar que o gênero de morte deles deveria ser violento. E o que eles fazem? Eles optam por tarefas de pesquisa no campo da aeronáutica, da evolução dos transportes aéreos para o qual eles oferecem as suas vidas. Eles retornam, né, ao plano espiritual, reencarnam, realmente se dispõem e retornam ao plano espiritual depois de haverem sofrido a mesma queda que eles infligiram aos companheiros no século XV. O avião deles se precipita diante de um experimento que eles estavam testando no progresso da aeronáutica. Interessante é que antes eles reencarnarem, eles se reuniram a um grupo muito grande de centenas de outros espíritos com compromissos mais ou menos semelhantes e que também deveriam desencarnar de forma violenta e que uns, então, escolheram, por exemplo, eles a aeronáutica, mas houve quem escolheu a engenharia, a navegação marítima, os transportes terrestres, a ciência médica, as pesquisas, a indústria, enfim, inúmeros outros campos aos quais o espírito tinha o objetivo de se livrar da dor que infligira a outros. E os pais e os familiares que vão conviver com essas dores? Então, veja bem, nesses reencarnes foi visto, desculpe o retornar, que as situações poderiam acontecer na infância, na mocidade, na velhice, e poderiam ir desde desencarnes sumários até mutilações e incapacidades. Os pais, os familiares, os que vão conviver com essas dores, para eles também pode haver uma regeneração? Com certeza. Na proximidade dos envolvimentos, estão sim lutas expiatórias, acompliciadas de uma forma mais ou menos intensa, de variadas proporções, nos delitos próximos ou distantes, junto aos filhos, que agora, na saudade ou na dor, nos cuidados difíceis, no respeito, no devotamento, na honorabilidade, no carinho, na paciência, devidos à família. Então, a dor coletiva é um remédio que veio para corrigir faltas múltiplas. Então, disso tudo, conclui-se que
O estudo visa a que entendamos os momentos de agora como oportunidade para que cada um se eduque no bem, de forma a eliminar do íntimo condições menos dignas, atenuando detalhes, por assim dizer, difíceis de um planejamento aceito. Eleger o dia a dia para sentir, pensar e fazer o bem numa vida moralizada, criando uma psicosfera renovadora, capaz de auxílios, de esperanças, de fortalecimento. Não afastar da mente a ideia da morte. Não cultuá-la, mas refletir, meditar. Como seriam as minhas reações se ela acontecesse agora? Estando fora do lar, o marido, o filho, o familiar querido, qual seria a minha reação se ele não voltasse? Em que campo mental eu me situaria? Seria de ajuda ou de conturbação? Sintetizando, não há castigo e nem injustiça de Deus, mas cada um, frente ao que fez ou ao que faz de si, sempre tem capacidade excedente para reformar, renovar e vencer. Então, em qualquer situação, lembrar que não há força que suplante o amor e que ele seja a constante na vida de cada um para que o espírito imortal, criado para a felicidade, se encaminhe nos caminhos da volta para o Pai. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.